Olá, desenvolvedor! Nesta videoaula você aprenderá a usar técnicas de orientação a objeto aplicada na modelagem de dados sem a necessidade de usar um framework ORM, utilizando apenas o bom e velho SQL no banco de dados de sua preferência. Aguarde a vinheta e boa aula! Você que chegou deste vídeo, mas não domina a linguagem dos bancos de dados relacionais ou tem apenas noções básicas, esta é a sua chance de adquirir o conhecimento sobre o assunto. O curso SQL Profissional foi desenvolvido para você. Entenda o mundo SQL e ainda aprenda conceitos de BI, Business Intelligence. Invista no seu futuro. Matricule-se já no curso clicando no link disponível na descrição deste vídeo. Desenvolvedor, você está no canal Desenvolvedores TV, um canal do YouTube criado especificamente para produzir conteúdo que dê suporte ao desenvolvimento de sistemas, com técnicas e dicas que podem otimizar suas tarefas diárias. Este canal representa 38 anos de experiência em análise e desenvolvimento de sistemas para as mais diversas áreas, tanto comercial, industrial, serviços e educacional. Aproveite agora, enquanto a aula não iniciou, e faça sua inscrição no canal. E não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Ao final, faça os comentários sobre o que você achou e já deixe seu like. Isto será um incentivo para produzir mais conteúdo relevante. E mais uma coisa, compartilhe este vídeo com seus amigos desenvolvedores. Vamos iniciar então a nossa videoaula Bases de dados com orientação a objeto na prática. O que significa isso? O que quer dizer isso? Primeiramente, nós não vamos tratar sobre bases de dados orientados a objeto. Este é um conceito que foi criado e que não vingou, né? Que comercialmente não pegou. E também não vamos falar sobre ORMs, ou mapeamento objeto relacional, que é fruto dessas bases de dados orientadas a objeto, né? O mapeamento objeto relacional simplesmente é uma interface entre o objeto e a nossa base de dados. É um jeito de mapear o objeto de forma a poder persistir ele numa base de dados. Nós não vamos trabalhar com isso. Nós vamos usar algumas técnicas de modelagem de dados que vai permitir essa simulação de orientação a objeto. Nós vamos trabalhar com qualquer tipo de banco de dados. Por quê? Porque nós vamos poder, com os comandos padrão SQL, trabalhar com qualquer gerenciador de banco de dados, seja ele SQL Server, seja ele Oracle, seja ele Postgre, MySQL, Interbase, né, Firebird e assim por diante. Então nós vamos trabalhar com qualquer tipo de base de dados. Eu aqui vou usar o dbeaver, que é um gerenciador de banco de dados universal. Ele pode ser baixado aí nessa página www.dbeaver.com. Ele tem uma versão comunitária, que é a que eu estou usando, a versão gratuita, e tem a versão paga, né, que vem com alguns recursos a mais. Mas a versão gratuita ela é suficiente. Ele possui tanto a conexão nativa, como ele pode trabalhar com ODBC. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, vamos abrir o dbeaver.
e vamos trabalhar usando ele. Vocês poderão usar o gerenciador de banco de dados que vocês quiserem, né? Como eu disse no começo, os comandos são comandos padrão SQL que normalmente é aceito na maioria dos bancos de dados modernos, bancos de dados relacional. Eu estou usando aqui uma base de dados PostgreSQL. Eu já criei uma base de dados, já também criei as tabelas, as entidades. Então, banco de dados modelo. Dentro desse banco eu tenho em esquemas, esquema público, dentro dele eu tenho as minhas estruturas, tables, views, materialized views, index e tal. Então, eu já tenho tabelas criadas aqui. Como vocês podem ver, já temos 4 tabelas. Dessas 4 tabelas aí, nós vamos começar a falar da tabela pessoa. Por que tabela pessoa? Quando nós começamos a fazer uma modelagem, nós definimos as entidades que vão compor aquela base de dados, né? Então, dependendo do sistema que nós vamos desenvolver, nós precisamos de determinadas tabelas e essas tabelas eu tenho que estruturar elas. É muito comum, ao fazer essa modelagem, a gente criar tabelas para cada situação, né? Então, eu preciso armazenar dados de cliente, eu crio, eu modelo ali uma tabela clientes, né? Uma entidade cliente com seus campos, com seus relacionamentos, né? Se eu precisar de uma tabela fornecedor, eu crio também. Isso é normal, a maioria dos desenvolvedores fazem isso. As tabelas também, aí eu estou falando de tabelas de cadastro, mas também nós podemos criar aí as tabelas que vão persistir os movimentos, né, as movimentações daquele sistema. Quando eu falei aí dessas tabelas de cadastro, pessoa, eu falei clientes, fornecedores, eu estou falando de algo que é parecido, né? Tabela cliente, tabela fornecedor, tabela vendedores e assim por diante. São tabelas que na realidade representam pessoas. Pessoas físicas ou jurídicas, mas representam pessoas. Então eu crio essa quantidade aí de tabelas e eu corro o risco de, por exemplo, ter que, em determinada situação, cadastrar um determinado cliente, por exemplo, ou um determinado fornecedor, e depois eu tenho que cadastrar ele em uma outra tabela por uma necessidade. Um determinado cliente ele pode se tornar também um fornecedor. E por que então eu tenho que fazer essa duplicidade de informações de dados aí, se eu pudesse cadastrar em uma única tabela? Então, a tabela pessoa, ela vai reunir todos os atributos das diversas pessoas que eu vou poder manipular no sistema, seja ela cliente, fornecedor e etc. Vamos dar uma olhada nela. Vou abrir aqui. Aqui do lado aparece os atributos dela, né? Então tem os campos aqui, né? Todos esses campos aqui que eu criei aqui para exemplificar. E eu trabalho com o sistema de campos que vão fazer parte da chave, sempre começarem com ID, né? Esse é o campo principal da tabela, ID, o nome da tabela, então ID pessoa. Quer dizer, ele sempre vai ser um campo inteiro e eu sempre defino esse inteiro como inteiro de maior capacidade, né? Então, se eu tiver um int que trabalhe com 32 bits e um com 64 bits, eu escolho o de 64
para ser o campo ID. Então, esse ID vai fazer parte da chave primária. E aqui eu tenho, além do ID, eu tenho os outros campos: nome, pessoa, tipo pessoa, CPF, CNPJ pessoa e assim por diante, né? Tipo pessoa seria pessoa física ou jurídica, CPF, CNPJ seria para, por exemplo, diferenciar, né? Para guardar o CPF ou CNPJ se for física ou jurídica, né? Isso é de praxe, a gente costuma fazer, certo? Então eu tenho essa tabela aqui que ela vai conter os dados que são comuns a todas as pessoas que eu trabalhar no sistema. Então, os campos para armazenar os dados de cliente, de fornecedor, de banco, de funcionário, eu jogo aqui, né, nessa tabela pessoa. Se eu tiver algum campo que não seja o campo específico de todas as pessoas, ou seja, ele seja o campo que seja ligado a uma determinada pessoa, né? Por exemplo, um campo que seja específico para o cliente, um campo que seja específico para o fornecedor, eu tenho duas opções: ou crio nessa mesma tabela, ou seja, eu vou todos os campos específicos criaria dentro dessa mesma tabela. Evidentemente que essa tabela vai ficar imensa com campos que você não vai usar em todos os casos, mas é uma opção. Ou eu crio uma tabela que eu vou fazer um join com ela, dependendo da pessoa. Se for cliente, eu faço o join trazendo aquela tabela junto com os dados do cliente. Se for fornecedor, eu vou ter uma outra tabela só para fornecedor. A gente pode fazer isso. Isso vai, talvez pareça que complique, mas não vai ser tão complicado se você conseguir fazer a modelagem corretamente. Eu vou mostrar aqui, eu já tenho alguns dados aí criados só para exemplificar. Então aqui, essas pessoas aqui, elas podem ser pessoa física, jurídica, e elas podem ser cliente, fornecedor e assim por diante. Aí eu tenho aqui o diagrama entidade relacionamento dela, e olha só, essa tabela pessoa, ela tem um relacionamento com uma outra tabela aqui, que é a pessoa status pessoa. Quer dizer, a tabela, essa tabela vai indicar qual pessoa e qual é o status da pessoa, que é o que? É uma outra tabela. Nós vamos ver a próxima tabela aqui, nós vamos ver o status pessoa, né? A tabela status pessoa, ela é bem simples também. Ela é um ID, que é o ID status pessoa, e um descritivo que eu chamei de status pessoa. Você poderia pôr descrição. Então são apenas dois campos, e o que eu cadastro aí? Eu vou cadastrar o status da pessoa. Então eu defini aqui que o ID 1 é cliente, 2 fornecedor, 3 banco, né, 4 vendedor, 5 comprador, 6 funcionário. E eu posso acrescentar aqui, conforme eu for modelando e for criando, prevendo outros tipos de pessoa, eu posso vir aqui e acrescentar esses IDs aqui. Então eu tenho essa tabela que vai me indicar o status da pessoa. Uma pessoa pode ter mais de um status. Ela pode ser cliente, ela pode ser fornecedor, ela pode ser funcionário e vendedor, né? Ou funcionário e comprador. Pode ser até os três: funcionário, comprador, vendedor e tal, e assim por diante. Eu posso ter uma determinada pessoa ter diversos status, né?
E como é que a gente vai fazer isso? Através da outra tabela, que é pessoa, status, pessoa, né? Criei esse nome assim para identificar, quer dizer, a pessoa ligada ao status pessoa. Então, essa tabela ela faz o meio de campo. Nós vamos ver ela agora. Vou voltar aqui para a gente ver os campos que ela possui. Ela possui o campo ID pessoa, que é o ID da tabela pessoa, e o ID status pessoas, que é o ID da tabela status pessoa. Então aqui eu faço aqui que eu ligo uma tabela com a outra. E eu tenho um terceiro campo que é habilitado. Por quê? Porque eu posso ter uma determinada pessoa que ela é tanto cliente como fornecedor. E no decorrer do tempo, aquela tabela, aquela pessoa, ela deixa de ser, por exemplo, fornecedor e continua só como cliente. Eu não quero que ela apareça mais como fornecedor. Eu venho aqui e desabilito, né? Eu jogo, por exemplo, o N, eu vou ter S ou N ali, né? S habilitado e N não habilitado. Então, eu já tenho preenchido aqui, então eu tenho todos os ID pessoa aqui, e aqui eu tenho a combinação, né? Então, o ID pessoa número 1 é ligado ao ID status pessoa 1, né? O 2 com 1 também. Então, o 1, o 2, o 3 e o 4, por exemplo, são todos clientes, né? O 5, ele já repete duas vezes, quer dizer, a pessoa 5, a ID 5, ela tem o ID status pessoas 4 e 6. E todos estão habilitados aqui. Agora, eu tenho ainda mais uma tabela para olhar. Tabela pessoa config. Deixa eu diminuir aqui. O que é a pessoa config? É uma tabela de configuração que eu vou usar para falar qual ID da status pessoa é ligada a qual pessoa. Então eu criei aqui uma tabela que tem os campos cliente, fornecedor, banco, vendedor, comprador e funcionário. Em cada uma delas eu defini o ID. Por quê? Porque eu preciso dessa informação para que eu possa fazer a filtragem, ou, usando o jargão da orientação a objeto, abstrair isso. Para mim, abstrair a tabela pessoa e trazer apenas, por exemplo, os clientes. Como eu vou fazer isso? Daqui a pouco nós vamos ver. Então, essa tabela pessoa config e a tabela status pessoa, essas duas tabelas, de preferência, não devem ser acessadas diretamente pelo usuário do sistema. As tabelas devem ser, de preferência, só manipuladas pela equipe do desenvolvimento ou equipe de suporte. Mas o usuário, é bom que ele não tenha, porque se ele mudar alguma informação aqui, se ele inverter aqui, aí o sistema não vai comportar, né, do modo correto. Então, nesse caso, são duas tabelas que não deve ter acesso ao usuário do sistema. Até esse momento eu apresentei as tabelas, mas como é que nós vamos fazer com que se automatize essa abstração das informações que estão contidas na tabela pessoa, de forma a trazer automaticamente para a gente o resultado? Então nós vamos usar views ou visões. Eu criei, no caso aqui, como nós temos 6 status
de pessoa, eu criei 6 views. Então tem a view bancos, clientes, compradores, fornecedores, funcionários, vendedores. Além de 2 views aqui auxiliares, que é ver pessoas e ver status pessoas. Essas 2 aqui depois eu vou tratar, mas vamos falar aqui dessas as views padrão aqui para buscar os dados. Então eu tenho a view clientes, ela funcionaria como se fosse uma tabela clientes. Na realidade, a view ela vai trazer o que? Ela vai trazer informação da tabela pessoas só daqueles que têm o status de cliente. Como funcionaria isso? Então vamos abrir aqui, ela tem os dados aqui, né? Os campos que ela está trabalhando, inclusive se vocês observarem os campos aqui são os mesmos da tabela pessoa, mais o campo habilitado da tabela pessoa e status pessoa. Então já traz aqui. Então eu tenho condição, por exemplo, de filtrar se eu quero que traga os habilitados, né? Se eu quero só habilitado ou quais são os não habilitados daquela determinada pessoa, daquele determinado status. Né? E como é que essas informações vêm? Vamos ver aqui o create da view. Então, o create da view é um select, né? Porque o que é uma view? Né? A gente tem que pensar aí. O que é uma view? View é um select pré-parametrizado. Então, eu monto uma view que vai ser um select que eu sempre vou dar. E eu posso já jogar algumas condições para esse select. Então aqui o select, eu estou fazendo um select da tabela pessoa. Então tem todos os campos aqui da tabela pessoa, mais o campo da pessoa, status pessoa. Certo? Então eu tenho select os campos from pessoa, join status pessoa. Eu faço um join com pessoa e status pessoa, onde eu, primeiramente, o ID pessoa tem que, dos 2 tabelas tem que ser idêntica, né? Então, o PSP.id pessoa, que seria o ID pessoa da pessoa e status pessoas, tem que ser idêntico ao ID pessoa da tabela pessoa. E depois eu tenho uma segunda condição aqui, um end, que eu pego o ID status pessoa, que é o da tabela pessoa e status pessoas, e eu faço um in, ou seja, eu vou checar se esse ID existe em uma relação aqui, que no caso é uma select ou uma subselect que eu faço, justamente a tabela pessoa config do campo cliente, porque eu vou pegar aqui, voltando deixa eu achar aqui, eu vou pegar o campo cliente, que contém o ID 1, então eu vou dar um select nele da tabela pessoa config. Então ele vai me retornar, essa subselect vai retornar o ID 1 e eu vou comparar o ID status pessoa com esse retorno da subselect. Então com isso ele já me filtra e traz o quê? Só quem tem o status de cliente. A mesma coisa eu faço nas outras tabelas. Vamos pegar aqui fornecedores. Vamos abrir aqui a tabela fornecedores. É o mesmo select. O que muda é o campo aqui de pessoa config. Então eu fazendo a configuração lá, determinando os IDs corretamente, eu faço a minha view aqui funcionar corretamente também. Então eu consigo trazer os dados. Mas isso é para a apresentação de dados. Eu quero editar, eu quero incluir uma pessoa, eu quero verificar se aquela pessoa, qual status ela tem. Por isso que eu criei essas 2 visões aqui. A questão sobre inclusão, leitura, atualização e exclusão, né? O CRUD das tabelas, nós temos algumas regras que varia de banco a banco sobre trabalhar diretamente em views. Tem algumas limitações
na hora de você fazer, por exemplo, incluir direto numa view, ou você dá, por exemplo, insert into, né, a view, ou dar um update na view, ou tentar dar um delete na view. Existem algumas regras que essas regras devem ser observadas. O Postgre ele tem um capítulo, se você pesquisar no tutorial do Postgre na internet, ele vai ter esse capítulo aqui, 33.3, que é regra para insert, update, delete. E ele tem mais para baixo falando sobre como tratar isso diretamente nas views. O SQL Server, ele tem aqui no capítulo do Create View, ele também tem um subtítulo lá de views editáveis. Se você precisar trabalhar, ele tem essa opção aí. Caso você tenha dificuldade, a recomendação minha seria que você trabalhasse diretamente na tabela, né? Na tabela pessoa e na tabela pessoa e status pessoa. Por quê? Porque na hora que você vai incluir, por exemplo, um cliente, você tem que incluir primeiro os dados do cliente, que é na tabela pessoa, e depois você tem que incluir o ID daquela pessoa mais o ID do status pessoa cliente nessa segunda tabela. Se você tiver que passar uma determinada pessoa que é cliente, passar ela a fornecedor, você tem que ir na tabela pessoa, status pessoa e incluir. A mesma coisa, se você tiver que alterar, né, dar um update ou apagar. Então você teria que trabalhar diretamente nessas duas tabelas. Agora, caso você consiga trabalhar diretamente nas views, então isso já facilita um pouco. E aí eu tenho essas duas views aí, ver pessoas. Vamos rodar ver pessoas, que ela nada mais é do que traz os dados da tabela pessoa. E tem ver status pessoa, que ela traz alguns campos aqui da tabela pessoa, mas qual o status que ela tem, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né? Eu tenho 4, deixa eu ver aqui, foram 6, tem 6 clientes, tem 6 status clientes, tem 2 vendedores, né? 2 aqui. E assim por diante. Então, eu consigo filtrar. Outra coisa interessante, deixa eu abrir aqui. Vamos abrir um script. Vamos ver aqui, esse aqui mesmo. Aqui eu tenho uns scripts aqui que são as criações, mas isso aqui a gente não precisa se preocupar. Vamos lá embaixo. Ó, eu tenho aqui o select ver status pessoas, né? Aqui eu estou dando uma select na view. Vou executar aqui. Tá aqui, ele trouxe. Eu quero trazer, por exemplo, status pessoa fornecedor. Então eu vou pôr aqui where status pessoa igual a 2. Certo? Então, aí deu um erro. Deixa eu checar aqui. Ele está executando normal. Eu tô. É o ID. Eu fiquei com status pessoa, tem que pôr o ID aqui. ID, status pessoa, tá vendo? ID, status pessoa.
Prontinho. Eu teria que ter posto ali status pessoas igual, abre aspas, fornecedor. Esqueci de pôr o ID. Mas faz parte, é bom porque daqui acontece direto, né? A gente está tão concentrado, mas está aí, ó. Então, o ver status pessoa, eu consigo filtrar. Ah, eu quero saber, por exemplo, ID pessoa. Vamos pôr aqui o 5. Aí. Vamos executar aqui. Aí. Pessoa, que é o ID 5, ela tem dois status, de vendedor e de funcionário. Eu uso essas views aí para facilitar e assim eu, por exemplo, fazer uma checagem. Essa pessoa já tem um determinado status? Tem. Então você não vai incluir. Eu quero incluir, por exemplo, que ele vai ter o status de banco, né? Banco. Aí eu venho aqui e pesquiso. Ele tem status de banco? Não tem. Então, aí de pessoa 5 e status pessoa, aí de 4 lá, né? Banco, ou aí de 5, eu não lembro agora qual que é o ID, né? E eu verifico se ele já tem aquele status ou não. Então eu uso isso para isso. Vocês entenderam aí, né? Então, só de você perceber aqui, eu criei uma entidade chamada pessoa que nela própria, né, eu resumo uma série de informações de cliente, de fornecedor. Então eu vou cadastrar a pessoa uma vez só. Isso é economia. Eu não tenho que cadastrar uma determinada pessoa como cliente e depois ter que cadastrar como fornecedor a mesma pessoa em outra tabela. Eu tenho ela uma única vez. Então isso daí garante unicidade da informação. Eu vou cadastrar apenas uma vez, eu vou informar isso apenas uma vez na minha base de dados. Isso também vai facilitar na própria modelagem, que eu tenho menos entidades para modelar, e com isso o relacionamento entre as entidades é menor. Imagina, por exemplo, se eu tivesse que alterar um sistema onde que eu tenho uma tabela de cliente, uma tabela de fornecedor, e se eu precisar saber, eu quero saber as compras e as vendas de uma determinada empresa, que ela é tanto cliente como fornecedor. Eu teria que fazer uma interligação entre as duas tabelas para saber que quando eu puxar o cliente X, eu vou lá e puxo o fornecedor X também, que é o mesmo, para juntar as informações. Não, eu tenho uma única pessoa cadastrada, uma única vez, um único ID, que ela vai trazer todas as informações de compras e de vendas. Isso ajuda a diminuir também a codificação do front-end. Ajuda a diminuir essa codificação, ou seja, eu crio uma rotina única para dar manutenção à tabela pessoa. E eu só vou parametrizar se eu estou trabalhando com cliente, se eu estou trabalhando com fornecedor e assim por diante. E aí entra que lança, tem a tabela com os dados complementares tal, que aí eu puxo em cada caso. Eu dou um join ali, trazendo as informações de cada caso. Então, eu parametrizo isso e jogo ali. Eu não vou ter que criar uma rotina para cadastrar cliente, uma para fornecedor. Vai facilitar isso. Facilita também no próprio banco. Se você automatizar, por exemplo, as suas tabelas, criar triggers, tiver stored procedures para trabalhar com essas tabelas, então você vai conseguir diminuir isso. Que a trigger da tabela pessoa, ela vai atuar
Independente se você está trabalhando com cliente, com fornecedor e tal, vai ser uma trigger só para cada caso. Sendo que se você tivesse que trabalhar com diversas tabelas, você teria que ter triggers para cada tabela. Então isso daí ajuda a enxugar não só em tamanho como em complexidade da programação do próprio banco. A gente já está terminando. Se você gostou dessa aula, primeira coisa, comente aí o que você achou. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários também. Dê um like, né? Se você realmente gostou, dê um like. Se você achou interessante, se você achou relevante essa informação, se inscreve no canal. Por quê? Porque isso vai me incentivar a criar outras aulas. Ative o sininho, porque assim que eu lançar novas aulas, você vai ser notificado. Compartilhe com seus amigos aí. Então, muito obrigado, né? E até a próxima aula.